Olá a todos e todas. Vamos dar início agora às atividades da disciplina de didática. Essa disciplina vai ser conduzida por mim, né, e ela contará com 5 semanas. Né? Em cada semana a gente vai discutir um tema diferente e durante essa primeira semana, que se iniciou no dia 13, a gente vai discutir a questão da história e consolidação da didática. Né? Para essa semana estão previstas leituras recomendadas, a videoaulas, né? Essa que está sendo gravada agora e uma outra que está disponibilizada no Moodle da disciplina, um questionário com 5 questões fechadas, que vocês podem realizar múltiplas tentativas, ele tem autocorreção, e a elaboração de um texto narrativo ilustrado, cuja pontuação é de 0 a 5 pontos. Vocês têm até o dia 19 de junho de 2022 para realizar essas duas atividades avaliativas, certo? Cada atividade tem detalhamentos do que deve ser feito, mas qualquer dúvida vocês podem enviar para o Moodle ou entrar em contato direto com uma das tutoras que vão mediar, né, os trabalhos aqui para essa disciplina. Para começar a nossa disciplina de didática, eu queria colocar 2 cenas para vocês, tá? A primeira cena acontece o seguinte: 2 alunos retornam juntos às suas casas após um dia de aulas e vão conversando sobre seu período de escola, pois estiveram em salas separadas. Deus me livre, o professor de história sabe muito, mas não tem didática nenhuma. Aí o outro aluno responde: pois eu acho que é verdade, mas em compensação, o de matemática, hein? Aquilo sim é que é professor, aquele tem didática. Então essa é uma cena. Uma segunda cena, uma conversa de 2 professoras em reunião no início do ano. A professora A pergunta para B como ela está acostumada a ensinar um ponto novo de história. Ao que B diz: eu explico, expondo o assunto e depois dou o questionário. Nossa, que coisa tão tradicional que você está me dizendo, tão antiga, retrucou a professora A. Mas foi assim que eu aprendi com os meus professores nas escolas em que eu estudei. Dizem que tem outros meios, mas eu não sei como fazer, respondeu a professora B. Então vejam que essas 2 cenas elas trazem questões cotidianas da didática, né? Uma das questões na perspectiva do aluno e outra na perspectiva do professor. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão sobre quais os conceitos de didática estão emanando da cena 1 na perspectiva do aluno e na cena 2 na perspectiva do professor. Pensando sobre isso, então a gente consegue entender que quando a gente fala em didática, a gente pensa em 2 processos distintos, né? Que são interrelacionados e que de alguma forma vão fazer com que a didática emerja. Um deles, na perspectiva do aluno, tem relação com a aprendizagem e o outro, na perspectiva do professor, tem a ver com o ensino ou ensinagem. Dessa forma, uma definição de didática é a intersecção entre ensinagem e aprendizagem. Então, esse ponto que envolve o trabalho do professor e o papel do aluno, a gente consegue perceber o papel da didática aí. A didática ela vem se consolidando em consciência desde o século XVII. Né? Um trabalho marcante dessa questão é o trabalho de Comênios, a Didacta Magna. Nesse trabalho, o Comênio ele traz a questão dos princípios orientadores do ensino. Né? E, dentre esses princípios estão a repetição e o ensino voltado para todos. Então vejam que essa perspectiva da universalização do ensino ela existe desde o século XVII, né? Formalmente desde o século XVII. No século XVIII, outros pensadores também trouxeram contribuições importantes para a didática. Né? O Rousseau, no século XVIII, que ele considerava que o papel da escola era preparar a criança para a vida adulta e que todos os seres humanos eram capazes de aprender, né? Que aprender fazia parte do processo natural do ser humano e estava relacionado à questão da biologia. No século XVIII ainda, o Pestalozzi, ele trabalhou sua perspectiva didática relacionando a observação e análise, e isso permitia compreender a realidade e que
os processos de ensino-aprendizagem, eles deveriam, de alguma forma, ser mediados pela ação da linguagem. Mas o grande contribuidor para a didática como a gente conhece hoje é o Herbart, no século XVIII também. O Herbart ele propôs um método universal de ensino, e nesse método o foco era na aprendizagem. Então, só para vocês terem uma ideia, né, esse método ele era composto por 4 passos formais, né? Sendo que para um deles a análise era mais importante e para os outros 3 a síntese, né? No caso, o que ele chama de clareza nesse método, que é um processo de análise, está relacionado à exposição de termos, repetição de termos, né? Para que o aluno possa aprender. O segundo passo é a associação. Nesse caso, uma vez que o aluno ele aprenda, né, os termos após sua exposição e repetição, ele consiga associar ideias, modificar ideias, repetir ideias à sua maneira e apropriar-se das ideias à sua maneira. O terceiro passo é a sistematização ou sistema, que tem uma relação entre o aluno conseguir distinguir as ideias principais e expor as ideias principais seguindo uma ordem lógica, né? E por fim o método, que seria exercitar-se por si próprio e submeter à correção do professor, que seria então o que seria a avaliação, certo? Ainda pensando nessa questão, né, da didática, a didática ela é uma área de conhecimento que tenta entender essa intersecção entre ensino e aprendizagem, né? Então a gente vai discutir agora um pouco das teorias da aprendizagem que estão voltadas para a questão do papel do aluno, né, na escola. Então, 2 delas estão aqui nesse slide, né, que é o inatismo e o empirismo. São 2 teorias até certo ponto que se opõem em vários princípios, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho do inatismo, né? O inatismo ele tem sua origem lá no Platão. Basicamente, o inatismo ele propõe que toda aprendizagem ela depende do arcabouço biológico, né, que o indivíduo tem. Nesse sentido, o indivíduo ele é capaz de aprender até certo ponto, né? E esse certo ponto é limitado pelas questões biológicas, né? E o inatismo é considerado fixista porque essa determinação ela nasce com a pessoa, né? Então essa limitação de aprendizagem nasce com a pessoa e nesse sentido, se o inatismo é uma teoria de aprendizagem que é defendida, é impossível a gente aceitar que o aluno possa mudar, certo? Por outro lado, principalmente ao longo dos séculos 16 e 17, uma outra teoria de aprendizagem surge, que é o empirismo. Né? Nesse caso, o empirismo ele considera que o conhecimento ele é fruto de uma experiência concreta, que a mente humana ela nasce sem nenhuma informação, ela pode ser comparada a uma tábula rasa. Então, essa metáfora de tábula rasa para a mente humana é muito forte na teoria de aprendizagem empirista, e que a aprendizagem é fruto do acúmulo de experiências, né? Outra coisa importante para a aprendizagem é que uma forma do ser humano aprender seria pela captação de informações pelos sentidos, pela visão, olfato, paladar, audição, tato, né? E aqui estão ilustrados os grandes pensadores, né, que defenderam essa teoria de aprendizagem, que é o Locke, o Bacon, o Berkeley e o Hume. Certo? E só para vocês terem uma ideia, quando a gente compara inatismo e empirismo em relação ao conhecimento, aprendizagem, ensino e avaliação, para o inatismo, o conhecimento é pré-formado e depende da biologia. No caso do empirismo, o conhecimento ele é fruto da experiência e ele é captado, né, pelo indivíduo a partir dos seus sentidos. No caso, a aprendizagem para o inatismo, ela é um armazenamento da exposição de conteúdos pelo professor. No empirismo, o controle do ambiente para levar o aluno a viver uma experiência. Então, a aprendizagem do aluno depende de como o ambiente fornece oportunidades de aprender, certo? O ensino, no caso do inatismo, é baseado na exposição maciça de conteúdo pelo professor, e no caso do empirismo,
Da mesma forma que a aprendizagem tem uma relação com o controle do ambiente para levar o aluno a viver uma experiência, essa questão se repete para o ensino, certo? Para o inatismo, a avaliação ela é vista como uma medida de quantidade de informação retida pelo aluno, uma vez que o ensino está ligado à exposição, né, de uma quantidade grande de conteúdo. A avaliação é medir se o aluno conseguiu efetivamente acumular esse conteúdo. No caso do empirismo, a mensuração por avaliação é feita a partir de respostas e comportamentos alterados, certo? Então tem o comportamento inicial e o final, tá? Então o aluno é avaliado se ele aprende a partir dessa mudança, né, do estado inicial para o estado final. Uma outra teoria que ela é um pouco mais recente, que é o associacionismo, ela tem uma influência muito grande da psicologia. Essa teoria ela relaciona, né, a relação que o indivíduo tem dentro do mundo social. Então depende, né, quer dizer, a aprendizagem vai depender dessa interação social que o indivíduo tem. Também está muito relacionada à relação entre estímulo e recompensa, né? Então o aluno aprende a partir de certos fatores que motivam, né? E toda a ação humana é estabelecida entre pessoas e entre essas e o meio, ou seja, essa dimensão relacional, né, por isso que chama associacionismo, ela é fundamental para que haja aprendizagem. As teorias de aprendizagem, elas vão interferir, obviamente, no método de ensino, né? Por método de ensino, a gente pode utilizar o conceito de caminhos utilizados para que o outro aprenda, certo? As ferramentas que a gente vai utilizar para que os alunos persigam esse caminho, são chamadas de metodologias ou técnicas, tá? Que a gente vai ver ainda na disciplina, daqui algumas semanas para frente, certo? Mas só para vocês terem uma ideia aqui, que só um instante, só para vocês terem uma ideia aqui que nessa aula a gente vai falar mais dos métodos do que efetivamente das técnicas e metodologias, tá? Que seriam o que a gente pode efetivamente fazer em sala de aula, pensando qual caminho o aluno poderia seguir, certo? Aí nesse sentido, as teorias que a gente vai, os métodos de ensino que a gente vai discutir aqui na aula de hoje são 3, tá? Que tem a ver com a questão da aprendizagem. O comportamentalismo, o socioconstrutivismo e o cognitivismo, certo? O comportamentalismo, ele tem sua raiz muito fortemente ligada à psicologia, né? E basicamente o comportamentalismo tem 3 princípios fundamentais, né? Primeiro, que considera o aprendiz como um ser que responde a estímulos fornecidos pelo ambiente externo. O segundo, que o estudo desses comportamentos manifestos, eles são passíveis de ser medidos. E o comportamentalismo não leva em consideração o que ocorre dentro da mente do indivíduo durante o processo de aprendizagem, certo? O comportamentalismo ele prega que é possível a gente modular o comportamento porque é possível a gente modular a biologia. Então essa teoria é fortemente ligada à biologia. 2 pensadores importantes dessa linha de teoria de ensino é o Pavlov e o Skinner, tá? O Pavlov ele traz a ideia do condicionamento clássico, enquanto o Skinner a do condicionamento operante. Então, basicamente, o condicionamento clássico ele apresenta essas etapas aqui. Primeiro, que a aprendizagem é feita pela associação de estímulos, um indica a aparição do outro, né? As respostas involuntárias se produzem antes do processo de condicionamento. Então, por exemplo, salivar ao comer limão, certo? Então, a salivação é uma resposta instintiva do ato do nosso aparelho bucal entrar em contato com uma substância ácida. O que acaba ficando condicionado? Que só de eu ver o limão eu começo a salivar. Porque eu já tive um contato anterior com o limão, eu sei que meu corpo ele responde de forma não controlada o efeito do limão na minha boca, então eu salivo.
e depois disso há uma associação entre limão e salivação, que aí eu não preciso mais entrar em contato com o limão para salivar, basta que eu veja, tá? É, esse condicionamento ele é baseado em comportamento involuntário, pensamentos, emoções e sentimentos. E são respostas do organismo sob o controle do estímulo, e nesse caso o organismo desempenha um papel passivo, certo? Então a gente responde independente da nossa vontade, mas a gente pode ligar alguma aprendizagem a partir disso. Com o avanço, né, dessas teorias de condicionamento e do comportamentalismo, né, ou do behaviorismo, talvez você já tenha ouvido falar esse termo, houve a proposição do condicionamento operante, né, que aí no caso a aprendizagem seria devido às consequências de um comportamento passado. O processo de condicionamento acontece em função das consequências posteriores, certo? Baseado no comportamento voluntário do organismo e as respostas são controladas pelo organismo. E o organismo desempenha um papel ativo. Em sala de aula, não é raro utilizar esse condicionamento operante, né? Esse condicionamento operante, ele acaba sendo modulado pela ação de reforço ou punição, certo? Aqui nesse esquema, o reforço ele é apresentado como R e a punição como P, certo? O reforço positivo acrescenta algo prazeroso, né? Então, por exemplo, se o aluno se comportar bem na sala, ele vai ganhar um ponto por comportamento, certo? Então ele passa a se comportar bem na sala porque ele sabe que a recompensa vai ser um ponto por comportamento, por bom comportamento, né? Dependendo do que a gente define como bom comportamento. O reforço negativo seria a retirada de algo que provoca aversão, né? Então, por exemplo, se vocês ficarem em silêncio, vou liberar vocês 10 minutos mais cedo da aula, certo? Então a gente pode retirar, quer dizer, a gente está considerando que a aula é um momento aversivo e a gente retira tempo, né, da permanência sobre essa tortura, digamos assim. Mas na sala de aula, o mais comum é utilizar não o reforço positivo, o reforço, mas a punição, né? A punição, ela acrescenta, positiva acrescenta algo aversivo e a punição negativa tira algo prazeroso. Por exemplo, quando o aluno responde à prova, o erro dele, a gente retira ponto, né? Então o aluno erra, a gente retira ponto. A gente não dá ponto porque ele acerta, a gente retira ponto porque ele erra, certo? Então isso acaba sendo um reforço, uma punição negativa, né? Porque tirar ponto significa aprovação, isso seria algo prazeroso. Então, ao errar, a gente tira ponto no aluno e a gente hipervaloriza isso, né? Outro exemplo, tá? Se vocês não se comportarem, a gente não vai ter aula de laboratório, certo? Então, caso vocês continuem, né, fazendo bagunça, a punição será vocês não terem a aula de laboratório, que é algo que vocês gostam, certo? Então, dentro dessa teoria de ensino, a ideia está muito relacionada a essa questão de utilizar certas respostas que o organismo tem. Numa perspectiva do condicionamento clássico, seria algo inalterado, mas o condicionamento operante, que é digamos assim, um upgrade, né, da perspectiva de condicionamento clássico, é possível a gente manipular esses determinantes e aí a gente conseguiria produzir situações de aprendizagem, certo? Só lembrando que essa teoria comportamentalista, ela, em teoria, ela é uma teoria superada, tá? Mas não quer dizer que não, muitos professores não utilizem em sala de aula. Os exemplos que eu dei aqui, por exemplo, eles são comumente utilizados em sala de aula. Uma outra teoria de ensino que surgiu é a teoria cognitivista, ou que também vocês conhecem como construtivismo, né? O que é chamado de construtivismo, na verdade, se une ao cognitivismo, que é uma teoria proposta pelo Jean Piaget, mais o interpretacionismo, tá? Ou teoria cognitivista, mais a teoria interpretacionista. Essas teorias, né, elas propõem que o ser humano tem a capacidade criativa de interpretar e representar o mundo e não somente responder a ele, que é um pensamento diferente daquele do comportamentalismo ou behaviorismo.
E aí, nessa perspectiva, o sujeito deixa de ser visto como um mero receptor de conhecimento e passa a ser considerado um agente da construção de sua estrutura cognitiva, né? Ah, nesse sentido, né, o Piaget ele propõe o seguinte processo, né, de produção de conhecimento. Primeiro, tem a questão da assimilação, né? Nesse processo de assimilação, há uma integração dos dados da experiência nas estruturas do sujeito. Então, o sujeito ele entra em contato, né, com conhecimento novo e aí esse conhecimento novo ele vai de alguma forma se integrar ao conhecimento antigo, as estruturas, né? As estruturas do sujeito têm a ver com os conhecimentos que o sujeito tem. Aí, durante esse processo de assimilação, pode haver acomodação do conhecimento, quer dizer, aquelas estruturas previamente existentes do sujeito, elas podem se modificar para se adaptar aos novos elementos do meio, e a partir disso há uma adaptação com o meio. Não sei se vocês perceberam, é um linguajar bem da biologia, porque o Piaget era biólogo, tá? Então ele traz de alguma forma esse vocabulário, né? Tanto é que a teoria cognitiva, ela também é conhecida como teoria genética da aprendizagem, certo? Então, nesse processo, né, o organismo tem umas estruturas prévias, ele entra em contato com o ambiente, esse entrar em contato com o ambiente provoca uma mudança naquelas estruturas pré-existentes, e aí digamos assim, essa combinação das estruturas novas com as estruturas antigas produzem um novo estado de conhecimento, que é conhecido como adaptação com o meio. O Piaget ele também propõe que existem esse processo aqui de assimilação, acomodação, adaptação, ele está muito relacionado a estruturas pré-existentes no sujeito, né? E isso vai variar conforme a idade que o sujeito tem. E aí, no caso, o Piaget dividiu isso em 4 etapas, né? A etapa sociomotora, a etapa pré-operatória, a etapa operacional concreta e a etapa operacional formal. A sensório-motora, basicamente, o sujeito ele entende o mundo através de sensações e ações. Por exemplo, o ato de mamar, o ato de, ao ouvir um som, pirar a cabeça, né? Então, isso tem a ver com essa faixa etária de 0 a 2 anos. O estágio pré-operatório, entre 2 e 7 anos, o sujeito entende o mundo através da linguagem e imagens mentais, mas sem conseguir fazer grandes construções mentais que precisam de abstração. Entre 7 e 11 anos, o sujeito ele entra dentro do período operacional concreto, mais ou menos, né, que isso aqui tem variação. Entende o mundo através de pensamento lógico e categorias. E a partir dos 11 anos, entende o mundo através de pensamento hipotético e raciocínio científico, né? Essas 2 etapas, que tem muito a ver com o processo de escolarização no ensino fundamental e ensino médio, né, que seria educação infantil principalmente, aqui educação infantil também, né, que pega até uma parte do fundamental também. A gente entender esses processos, segundo o Piaget, permitiria com que a gente elaborasse, né, utilizasse metodologias de ensino na sala de aula que seriam adequadas mais dessa maneira que os sujeitos aprendem. Então, por exemplo, se eu trabalho com alunos de 7 a 11 anos, o ideal, segundo Piaget, é que a gente trabalhasse metodologias que tivessem mais ligado com o concreto e menos com a abstração. E a partir dos 11 anos, trabalhar com abstrações já seria mais viável, certo? Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula de seres vivos para uma classe de alunos entre 7 e 11 anos, o ideal seria talvez se eu vou trabalhar com planta, então o ideal seria levar as plantas para a sala de aula, falar de tipos de folha. Então, levar as folhas, pedir para os alunos reconhecerem as folhas, tocarem as folhas, né? Aí, no caso, quando eu trabalho com alunos mais velhos, né, de 11 anos ou mais, aí eu já poderia trabalhar com o conceito de folha, trabalhar com a descrição da folha, que talvez fosse mais viável. Certo? A terceira e última teoria de ensino que a gente vai discutir aqui na aula é a teoria sociocultural de Vygotsky. Alguns autores chamam de socioconstrutivismo também, tá? Basicamente essa teoria, ela tem como elemento chave o que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal.
E também ela depende muito da interação entre os sujeitos, certo? Então, só para vocês entenderem isso aqui. A teoria sociocultural de Vygotsky, ela depende, né, do que se chama de zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal está relacionada com o conceito, né, que o aluno apresenta, que são os conceitos espontâneos ou conceitos reais, né, que são desenvolvidos internamente, e os conceitos científicos que são externos ao estudante. Então, desse estado inicial até esse estado final, é possível o aluno chegar até certo ponto por ele próprio, mas ele pode chegar no ápice sobre a ação de interação social. Então, essa zona aqui entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico é o que o Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, certo? Então, aqui nesse mapa conceitual, então vejo que zona de desenvolvimento proximal, ou ZDP, ela está relacionada ao nível real de conhecimento ou os conhecimentos espontâneos e o nível potencial de conhecimento ou os conhecimentos científicos, certo? Para que o aluno saia do nível real para o nível potencial, é importante a interação com o outro. Um outro conceito importante na teoria de Vygotsky é a mediação cognitiva. Essa mediação depende da ação, né, de um outro mais capaz que a gente, que nesse caso pode ser um professor ou um outro colega. Essa mediação ela pode ser feita por meio de instrumentos ou signos, né? Então a linguagem tem um papel importante, segundo o Vygotsky, nessa mediação. E essa mediação feita por instrumentos ou signos permite a formação de funções psicológicas superiores, né? E essas funções psicológicas superiores são relacionadas a vários processos importantes do pensamento humano, né? Tais como planejar, comparar, imaginar e lembrar. Vejam que nenhum desses processos aqui ele é inato, né? São processos que a gente desenvolve ao longo da vida. Então, para que a gente consiga chegar nesse ponto de planejar, comparar, imaginar, lembrar, entre outros, né, processos mentais superiores, é importante a ação, a nossa interação com o outro mais capaz que a gente e a partir da utilização de meios que permitem essa interação. E aí também para o Vygotsky, por fim, os processos de internalização, né, que podem ocorrer no nível social para o nível individual. Então, para o Vygotsky, esse processo de internalização do conhecimento ele vai do social para o individual, então a gente primeiro interage no social para depois a gente internalizar enquanto indivíduo. E o conhecimento adquirido nesse processo, ele é feito principalmente pelas trocas mediadas pela linguagem, por isso que para o Vygotsky o uso da linguagem é importante, né? Que aqui a gente chamou de signo, mas basicamente são signos linguísticos, né? E essa troca mediada pela linguagem ela é facilitada pela interação social, certo? E aí, só para vocês terem uma ideia, dependendo da teoria de ensino, né, que a gente utiliza, o aluno, professor, aprendizagem e método, né, eles vão ter uma dimensão. Então, pensando no comportamentalismo ou behaviorismo, o aluno ele é passivo, o professor ele é um transmissor de conhecimentos, né? A aprendizagem depende de fatores biológicos e ela é predeterminada. E o método é basicamente a instrução programada ou a transferência de conteúdos. Para o cognitivismo e o seu, né, digamos assim, a teoria de ensino que é derivada, que é o construtivismo, o aluno ele é um ser autônomo, né, então ele tem essa capacidade de filtrar materiais que têm significado para si, e nesse caso o aluno tem papel ativo. Tá? Então o cognitivismo e o construtivismo vão perceber que é bem similar a esses elementos aqui, né, do aluno, professor, aprendizagem e método. O professor determina a estrutura conceitual e proposicional do conteúdo. O professor, no caso do construtivismo, é um mentor que favorece os processos de descobrimento, né, de conhecimentos dos conceitos. A aprendizagem do cognitivismo é uma ampliação da estrutura cognitiva através de incorporação de novas ideias a ela, que tem a ver com aquele esquema, né, da associação, acomodação e adaptação. E aí no construtivismo, mais especificamente, a interação do sujeito com o objeto, e o construtivismo ele é sequencial, né? Então você tem uma sequência de
O conhecimento oriundo desse processo ele é mais amplo do que o conhecimento anterior, né? E tem uma relação direta com o desenvolvimento, por isso que o Piaget ele propõe aquelas fases também de faixas etárias de desenvolvimento cognitivo. O método no cognitivismo seriam aulas positivas e desenvolvimento de mapas conceituais, similares a esse aqui que eu acabei apresentando. Então, vejo que eu utilizei uma abordagem cognitivista, né, ao apresentar a teoria sociocultural do Vygotsky. E no caso do construtivismo, experiências, pesquisa e solução de problemas. Então, situações que o aluno é colocado como um sujeito ativo da aprendizagem. Por fim, a teoria socio-interacionista, né, que é a teoria proposta pelo Vygotsky, o aluno é interativo e responsável pelo aprendizado, que seria, digamos assim, uma perspectiva mais atual, né, e é que a gente acaba utilizando mais quando a gente discute as questões de didática. O professor é um mediador, parceiro, e ele realizou ela entre a zona de desenvolvimento real com a zona de desenvolvimento potencial do aluno, né, ficando naquela zona de desenvolvimento proximal, que a gente discute agora há pouco. A aprendizagem ela depende de uma interiorização gradual de atos externos e suas transformações em ações mentais, e o método depende de qual contexto histórico-social que o aluno está, e uma outra metodologia que é bastante coerente, né, com a perspectiva socio-interacionista seria o trabalho com projetos. Certo? E aí, trazendo mais uma outra questão importante, que é a questão do afeto, né? No caso aqui, trazendo o Vallon para essa discussão. Então, vejam que as teorias, né, propostas pelo Jean Piaget, que seria a teoria cognitiva de aprendizagem, a teoria de Vygotsky, que é a teoria sociocognitiva socio-interacionista, e a teoria do Vallon, que é a teoria da afetividade, né, elas apresentam um ponto em comum que é o aluno enquanto sujeito ativo da aprendizagem, né? Então ele participa ativamente do processo de conhecimento, construção do conhecimento, ele é um coautor e um questionador. E aí tem algumas pequenas diferenças entre o eixo da teoria, principais conceitos, relação do indivíduo com o mundo e o papel do professor. Então, enquanto para o cognitivismo, né, as principais palavras-chave, os principais conceitos seriam assimilação, acomodação, esquema, equilibração, estágio de desenvolvimento. Para a teoria de Vygotsky, a mediação simbólica, instrumentos e signos, o desenvolvimento proximal, seriam palavras-chave importantes. Para o Vallon, o movimento, expresso e instrumentalizado, as emoções, a afetividade, a inteligência, né? A questão do eu, né? Imitação e negação são aspectos importantes dentro da perspectiva do Vallon. No caso da relação com o indivíduo, né, para a teoria cognitivista, é uma adaptação a partir de conhecimentos prévios. No caso de Vygotsky, a relação do indivíduo com o mundo é da parte para o todo, e a questão de socialização é extremamente importante, ou seja, a relação que o sujeito tem com o mundo é importante. E no caso do Vallon, o caminho inverso à teoria do Vygotsky, né, que é do todo para a parte. Então, é um processo de individuação, construir-se enquanto indivíduo. Então, a partir, né, do social, a gente se constrói enquanto um ser único, certo? Então, a relação, aqui é a relação do indivíduo com o mundo, aqui seria a relação do mundo com o indivíduo, certo? No caso, o papel do professor e da escola, para a teoria cognitiva, seria desequilibrar os esquemas dos alunos a partir dos seus conhecimentos prévios, do sócio-construtivismo, intervir na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, na distância entre que o aluno já domina e o que ele faz com a ajuda de um terceiro, né? E na perspectiva do Vallon, seria considerar a história do aluno, as demandas que ele tem atualmente e o que ele espera do futuro, certo? Pensando mais especificamente no Brasil, basicamente as teorias de ensino e de aprendizagem, elas podem ser avaliadas elas podem ser classificadas, né, como não críticas ou liberais e como dialéticas ou progressistas, tá? As teorias não críticas ou liberais, elas não pretendem promover nenhuma mudança
na estrutura social, né? De certo modo, elas reproduzem, né, nas suas abordagens, uma reprodução do estado sociopolítico, né, do mundo. Por outro lado, as teorias dialéticas ou progressistas, elas propõem não só uma reprodução do estado político e social atual, mas um questionamento sobre esse estado, né? Então ele leva a pensar sobre. No caso das teorias não críticas ou liberais, três delas são bastante importantes, né, dentro da história da educação no Brasil, que é o ensino tradicional, a pedagogia renovada e o ensino tecnicista. Essas três abordagens, né, elas apresentam como sendo processo diferentes sujeitos, né? A pedagogia tradicional, ela apresenta o professor como sendo o processo, a pedagogia renovada, o aluno, e a tecnicista, o método. De qualquer forma, essas três abordagens, elas não propõem uma mudança significativa nas estruturas sociais, certo? E ainda pensando nessas questões aqui desses modelos pedagógicos, né? O foco pedagógico do modelo tradicional é aprender, da pedagogia renovada é aprender a aprender e da tecnicista aprender a fazer, né? No caso das correntes dialéticas, né, eu extraí da bibliografia de base que eu pedi para vocês estudarem duas frases que eu acho que importantes que, de alguma forma, sintetizam, né, essas duas perspectivas. Né? Uma que é a pedagogia histórico-crítica, a outra que é a pedagogia libertadora. A pedagogia libertadora é a pedagogia proposta pelo Paulo Freire, que defendia que a aprendizagem deveria se dar por meio de conteúdos significativos para aquele que aprendia. Sua teoria defende uma educação prática calcada em uma teoria libertadora. Ou seja, você considera nessa perspectiva o que o aluno conhece e a partir disso você desenvolve outros conhecimentos. Mas sempre pensando nessa aquisição de conhecimentos como uma forma do aluno superar a situação em que ele se encontra. Então, para ele questionar o mundo em que ele vive e se esse seria o melhor dos mundos mesmo. Né? No caso da pedagogia crítico-social ou histórico-crítica, né, dos conteúdos, essa pedagogia valoriza o conhecimento como forma de crítica e possibilidade de superação dos modelos impostos pela sociedade. Mas, basicamente, ela se reflete a partir de uma discussão, né, mais crítica dos conteúdos que se ensina. Ela, em parte, valoriza o que o aluno sabe, mas a ideia maior os conteúdos que são dominados, né, que compõem, né, o arcabouço das classes dominantes, eles não são deixados de lado. Na verdade, eles são incorporados, mas eles são vistos de uma forma mais crítica. Aqui, pessoal, tem um quadro, da mesma forma que quando eu apresentei, né, as teorias de ensino, com detalhes, né, do papel, né, de cada corrente, né, cada corrente pedagógica aqui, mas pensando no Brasil, então só para vocês terem uma ideia, né, o papel da escola, o papel dos conteúdos, os métodos, a relação professor-aluno, a aprendizagem, né, e quais são, né, os pontos que que a gente consegue ter o arcabouço teórico, né, estão sintetizados nesse quadro. Basicamente, eu gostaria de falar da questão de professor-aluno das aprendizagens, tá? Os outros elementos vão ficar aqui, mas que seria o foco, que vão ser focos das nossas próximas aulas. Então eu queria só chamar a atenção de vocês para isso. Então, a pedagogia liberal tradicional, a relação professor-aluno é da autoridade do professor, certo? Enquanto a aprendizagem ela é receptiva ou mecânica e espera-se que o aluno seja capaz de produzir aqueles conhecimentos que o professor ele ensinou, né? No caso da liberal renovadora ou a escola novista também, tá? Que a gente vai falar um pouco mais, que é a tendência liberal renovadora tem a progressiva e tem a não diretiva, que é da escola nova. Basicamente, o professor é um auxiliador nas duas perspectivas, né, sendo o aluno o foco, e ambas têm uma relação direta com a questão da motivação e estimulação do aluno e também levar o aluno a aprender a modificar a sua percepção da realidade. Né? A terceira tendência liberal, né, a tecnicista, está muito relacionada à questão, né,
historicamente a questão do ensino técnico aqui no Brasil, né? Então, a relação professor-aluno, o professor transmite informações e o aluno vai fixá-la, e a aprendizagem é baseada no desempenho, né? Que ainda é uma vertente muito forte nas escolas que tem essa perspectiva de formação mais técnica, né? Formação profissional, técnico-profissional. No caso das tendências progressistas, né? Aqui você tem uma terceira, né? Tem a tendência progressista libertadora, libertária e a crítico social dos conteúdos, né? Ou histórico-crítica. A progressista libertadora, ela propõe que o professor-aluno tenha uma relação de igual para igual e a aprendizagem é baseada em resolução de problemas. No caso da progressista libertária, o professor orientador e os alunos são livres, né, para pensar e participar. Aí a aprendizagem geralmente ela tem um caráter mais informal e ela ocorre com uma grande frequência utilizando grupos, né? E a crítica de conteúdos, o papel do aluno como participante, do professor como mediador, então a visão do professor como mediador tem a ver com essa tendência progressista, e a aprendizagem baseada em estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Vejam que está muito ligada à perspectiva de Vygotsky, né? Sobre a questão da aprendizagem. E aí, claro que, obviamente, que não existem só essas correntes, né, pedagógicas, existem outras, mas que ainda estão em processo de, digamos assim, de incorporação à escola. E aí eu vou falar rapidamente sobre elas, né? Uma delas se tornou bastante comum por causa da pandemia, que é a racional tecnológica. Nessa corrente pedagógica, a ideia é a utilização, né, de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma ampla pela escola. As neocognitivistas, elas somam a psicologia, as ideias da psicologia moderna, mais os processos afetivos e singularidades, né, que é aquela perspectiva do Vallon, que ela ainda está sendo incorporada, né, é um processo que demora um pouco, um tempo, ainda mais ela vem ganhando espaço. As perspectivas sociocríticas, né, que aí ao invés da crítica dos conteúdos, né, parte da perspectiva histórica, a perspectiva que é utilizada sociológica, né, ela bebe na fonte das questões histórico-culturais e socioculturais. Ela também é chamada de sociocognitiva e ela se baseia na ação comunicativa. Então, ela se baseia a dimensão, né, dessa corrente pedagógica atual é a questão social. As perspectivas holísticas, né, elas levam em conta a visão do todo, a educação uma estrutura social. São pedagogias que contemplam principalmente a questão, a incorporação de ideias da ecologia, né, nos ambientes da sustentabilidade, está, né, muito ligada à perspectiva holística. E as tendências pós-modernas, né, que aí no caso as questões da diferença, né, e valorização da diversidade, tanto biológica quanto humana, né, questão da diversidade sexual, da diversidade de raças, né, que são correntes filosóficas que ainda elas estão em estado, né, de amadurecimento, digamos assim, né, mas são perspectivas provavelmente que vão ser bastante relevantes nas salas de aula, como essas anteriores que a gente discutiu aqui na aula de hoje, certo? E aí, falando um pouco mais da questão da didática na formação dos professores, né, que é o papel da disciplina aqui, nesse curso de pedagogia, primeiramente a gente localiza a didática como uma dimensão da pedagogia. A didática está muito relacionada à questão dos processos de ensinagem, né? Por ensinagem ou ensino, a gente define como ato intencional e planejado para promover as aprendizagens. E também as questões metodológicas da ensinagem, elas entram nesse arcabouço, né, de estudos da didática, que por sua vez faz parte dos processos que estudam a educação, que é a pedagogia, que por sua vez estão incluídos dentro de um conhecimento maior que a educação, que tem a ver com a questão social e individual, que tem a ver com o processo de formação que ocorre em todos os ambientes, né, e que o aspecto formal da educação ocorre na escola. A educação é considerada formal na escola porque há uma intencionalidade para se ensinar, então a aprendizagem não é espontânea, apesar de poder ocorrer
A ideia é que ela não seja, né, que haja uma intencionalidade sobre o que a gente quer que o nosso aluno aprenda. Existem métodos, né, utilizados nesse processo, por isso que é sistematizado. Há uma organização, né, de tempos, de espaços, e é um espaço importantíssimo da relação social para a formação dos sujeitos, né? Por outro lado, se a gente olhar dentro da educação a dimensão da didática, a gente tem que pensar na questão da formação do professor. E na formação do professor, três aspectos são importantes: o aspecto da formação técnico-científica, o aspecto da formação didática e o aspecto da formação prática, né? Então, durante a formação do professor, esses três elementos devem compor essa formação. Então, a título de exemplo aqui no curso de pedagogia, a dimensão técnico-científica tem relação com aquelas diferentes disciplinas que vocês tiveram, inclusive a disciplina que eu dei para vocês num dos módulos anteriores, que a gente abordou a questão das diversidades étnico-culturais, ela entra dentro dessa dimensão técnico-científica. A dimensão da didática tem a ver com as disciplinas de formação pedagógica, né? Por exemplo, as psicologias, a disciplina de didática, né, em si, entre outras disciplinas que vocês também já tiveram e vão ter ao longo do curso. E a dimensão prática tem a ver com a relação da aplicação desses conhecimentos aqui dentro da sala de aula. Então, os estágios vão ser uma oportunidade de vocês fazerem isso. E as práticas como componentes curriculares também, certo? Digamos assim, uma dimensão a priori, né, da didática seria a aula. E aí eu vou trazer algumas perspectivas aqui para a aula que tem a ver com o que o Libânio propõe, que seja uma aula, e que o Malheiros também propõe a respeito da aula. Basicamente, o Libânio ele propõe que a aula ela é construída em cima de 5 pilares: o processo de ensino, o método de ensino, os procedimentos de aprendizagem. Então, esse método, processo de ensino tem a ver com o professor, o procedimento de aprendizagem está relacionado com o papel do aluno, né? Os materiais didáticos envolvidos e a avaliação, certo? No caso do Malheiros, ele propõe que a gente tem que ter bem claro os objetivos de aprendizagem, os objetivos de ensinagem, que são objetivos diferentes, né? O que eu pretendo que meu aluno aprenda e o que eu pretendo ensinar para que meu aluno aprenda. É diferente, essa perspectiva tem que tomar cuidado de não confundir objetivo de ensinagem com de aprendizagem. Na sala de aula espera-se que haja uma construção de novos conhecimentos e que esses conhecimentos, né, que são construídos eles sejam fixados e aplicados em novos contextos, em novos conteúdos, e que seja possível a gente avaliar essa aquisição de conhecimentos, né, a partir do processo de ensino, certo? Então, vista essa questão da didática e a didática na formação dos professores, nas próximas semanas a gente vai discutir esses temas aqui, tá? Aqui na disciplina. A relação do professor-aluno, o planejamento educacional, as metodologias de ensinagem e aprendizagem, e a gente vai terminar, né, a disciplina falando um pouco da avaliação escolar, certo? E aí, para a aula de hoje, a gente utilizou essas três referências, né? Eu disponibilizei para vocês um link para a minha biblioteca que tem essa obra do Bruno Taranto Malheiros, e eu coloquei o PDF desse material aqui, Didática Geral da professora Alda Junqueira Marim, certo? Dessa forma, encerro a aula de hoje e a gente se vê no próximo momento. Abraços.